Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, né? É assim mesmo. Depois dá tudo certo. Vocês estão bem? Tudo na santa paz? Tranquilo? Jesus é bom? Vamos morar no céu? Muito em breve tudo isso vai passar. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos. Eu penso que está dando alguma falha aqui. Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Agora parou de ver. A gente aguarda dando glória a Deus, tem problema. Marcos, capítulo de número 10. Nesta noite nós vamos ter um texto muito simples, muito fácil, conhecido de todos nós. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz o texto: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus pela sua bendita palavra. Queridos, vamos fazer algumas considerações rápidas. O texto que nós acabamos de ler, ele pode ser lido por 3 pontos de vista diferentes. Ele pode ser lido, examinado por 3 pontos de vista diferentes. O ponto de vista que nós estamos lendo agora, por exemplo, é pela ótica e pelos olhos de Marcos, pelo registro de Marcos. Mas o mesmo texto pode também ser lido pela ótica do registro de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. Também podemos ler o mesmo texto pelo ponto de vista do registro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Nós temos um texto que pode ser examinado por 3 pontos de vista diferentes: Mateus, Marcos e Lucas.
Cada um deles registrou aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que pesquisou, que estudou. Por exemplo, Marcos, dentro dos 3 registros, na verdade é o nosso irmão João Marcos, o filho da irmã Maria, lá de Atos capítulo 12, verso 5 e verso 12, na casa dela há uma reunião de oração, e a reunião de oração daquela casa trouxe grandes livramentos, inclusive a Pedro. O Senhor libertou a Pedro. Atos 12, 12 mostra João Marcos, o filho da irmã Maria. João Marcos é aquele que caminhou com Paulo na primeira viagem missionária, mas desistiu do percurso e teve um regresso. João Marcos não foi discípulo de Paulo, mas foi discípulo de Pedro, filho na fé de Pedro. Pedro o levou às águas, e aos pés de Pedro é que João Marcos aprende, e agora ele tem condições de deixar registrado 16 capítulos que trata da biografia de Jesus, o resumo do ministério, da vida, obra e ministério de Cristo. Ele tem uma informação muito grande por causa da figura com quem ele aprende. Pois nós temos o Mateus, que quando vai registrar os 28 capítulos do ministério de Cristo, dá uma passadinha em Marcos e arranca uma porcentagem importante do que Marcos registrou para registrar os seus 28 capítulos. Lucas é médico, historiador sírio, está na região de Antioquia da Síria, e Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4, ele mostra que ele inquiriu, perguntou, estudou, pesquisou, para depois registrar 24 capítulos do Evangelho de Jesus, segundo o registro de Lucas, e os 28 capítulos do segundo tratado, que é Atos dos Apóstolos. Então, olhando pelo prisma das 3 visões, ou dos 3 registros, quando eu leio um texto de Marcos, que ele está em Mateus e em Lucas, eu não posso desconsiderar os outros, porque a junção dos 3 surge um termo teológico entre nós chamado sinóticos, que é ver em conjunto ou ver coletivamente. E isso nos leva a glorificar a Deus com uma intensidade bem maior, porque no ponto de vista dos 3, o milagre é maior do que a gente pensava. Se eu leio por um prisma só, eu vejo um milagre. Se eu leio pelos 3, eu vejo que o milagre é bem maior. Então eu consigo glorificar a Deus acima daquilo que eu glorificaria se eu lesse um texto só. Então é muito importante a junção dos 3 para nós entendermos o que uma passagem está dizendo, porque o que um não falou, certamente o outro está deixando mais clara esta informação. Por exemplo, quando eu leio Mateus e vejo essa passagem bíblica pelo ponto de vista do capítulo de número 19, versículo 29, o texto vai dizer lá: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Mateus vai dizer que ao sair da Jericó, seguiu uma grande multidão. Se eu leio pelo ponto de vista de Lucas 18, 35, o texto diz: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó. O Mateus já está dizendo que ele saiu, Lucas está dizendo que ele chegou perto de Jericó. Quando eu leio pelo ponto de vista, então, de Marcos, que é o texto que nós estamos agora examinando, ele dá 2 informações simultâneas, no verso de número 46, porque ele diz: depois foram para Jericó, e observe que tem um ponto final na fala, porque ele está encerrando uma narrativa, e agora ele vai iniciar uma nova narrativa, dizendo, saindo ele de Jericó. Marcos é mais claro entre entrar e entre sair, porque na mente de Marcos, quando ele registra isso aqui, ele está trazendo o fundo histórico e mostrando a existência de 2 cidades com o mesmo nome: Jericó Velha, Jericó Nova. A Jericó Velha é aquela tão conhecida dos tempos de Josué. Capítulo de número 6, verso 1 ao verso 26 do livro de Josué, nós temos a narrativa da maneira como Deus
agiu soberanamente e criou caminho onde não tinha, abriu porta onde não tinha. Deus trouxe abaixo aquela gigantesca muralha daquela cidade, para que o povo pudesse passar pela cidade em rumo à terra prometida. Deus nunca prometeu Jericó para o seu povo, Deus prometeu Canaã, mas até chegar em Canaã tem obstáculos, e Deus vai tirando os obstáculos para que o seu povo possa chegar dentro daquilo que Deus prometeu ao seu povo. Jericó é mais uma dificuldade, obstáculo a ser vencida, e Deus soberanamente abriu caminho onde não tinha, o povo então passou por Jericó. Uma vez estando dentro desta cidade, passando por ela, Josué 6:26, Deus usa a boca de Josué para dizer ao povo que aquela cidade estava sendo então amaldiçoada por Deus. Deus amaldiçoou a cidade de Jericó devido ao seu contexto, a sua cultura, a sua prática, seu pecado, sua maldade. Deus está amaldiçoando esta cidade, de maneira que a palavra de Deus ali é que ninguém deveria reconstruir aquela cidade. Se alguém tentasse reconstruir essa cidade, um filho primogênito morreria. E na insistência de assentar as portas da cidade, um segundo filho morreria de quem tentasse reconstruir. Deus amaldiçoou, ninguém pode reconstruir esta cidade. Reconstruir a cidade da Jericó antiga gerava então esta penalidade. Você poderia passar por ela, você poderia transitar por ela, mas você não poderia reconstruí-la. Alguns anos vão se passar dentro da história. Você vai à história dos reis, capítulo 16 do primeiro livro dos reis, versículo 34, a Bíblia vai dizer que existe um homem por nome Hiel, o Betelita, e Hiel então resolve reconstruir a Jericó antiga. E a Bíblia diz que quando ele lançou os fundamentos, seu primogênito, seu filho primogênito, veio a falecer. Abirão veio a falecer, e quando ele lançou as portas, Segube, o seu filho segundo, também veio a falecer. Agora veja que primeiro o texto de Josué 6:26 para 1 Reis 16:34 são 500 anos de intervalo. Quando Abirão olhou para Jericó abandonada, sem ninguém, nenhum interesse de ninguém, ou melhor, Hiel, quando Hiel vai para reconstruir, ele tem na mente que 500 anos já se passou, isso aí já caducou, o que Deus falou já era, o povo já esqueceu, e a profecia não está mais de pé. E quando ele vai fazer o assentamento, Deus tira o primogênito, e na insistência dele, morre o Segube, o seu segundo filho, e ele entende, passou 500 anos, mas a profecia é viva como se fosse hoje, agora, porque quem falou foi Deus, e quando Deus fala, Ele sustenta a sua palavra. A narrativa da história, ela vai sendo verbalizada de geração após geração, até chegarmos então na introdução ao Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro desse contexto já da introdução do Novo Testamento, nós temos Herodes o Grande, que está em eminência, e ele buscando a política dos judeus, a comunhão com os judeus por questão política, a apenas 2 quilômetros da velha, ele vai edificar uma nova Jericó. Ele constrói uma nova Jericó a 2 quilômetros da velha, e ele prepara ela como se fosse a antiga. Ele faz dela cidade de palmeiras, ele faz dela com águas terminais, com açudes, casa de inverno, faz dela um verdadeiro hotel. E nesta Jericó nova, ele abriga aproximadamente 24 mil judeus, levitas, que oficializavam no templo nas 3 grandes festas principais de Israel, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E esses 24 mil judeus, divididos em 4 turnos de 6 mil, se abrigavam justamente nesta Jericó nova que ele a edificou por questões de amizade, simpatia e política com os judeus. Vocês se lembram de Lucas 10, verso de número 25 a 37, quando chega ali no verso 30, quando o texto diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e a narrativa do texto mostra que descia um sacerdote, descia um levita, porque eles oficializavam no templo em Jerusalém, parte alta, e descia 27 quilômetros a parte baixa para se abrigar na Jericó,
nova que Herodes havia construído para abrigar então os judeus. Então nós temos um texto de Marcos que fala de uma Jericó antiga, de uma Jericó nova, e entre a Jericó velha e a Jericó nova sobrou apenas o caminho, e esse caminho, percorrendo ele a 27 quilômetros, você chega em Jerusalém, na cidade santa, você chega no palco do grande rei, no palco das profecias, no palco do templo, no palco do altar, do culto, do sacrifício, da lei, do profeta, da revelação. Então você tem um caminho que te leva até Jerusalém. O texto que eu estou lendo aqui em Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52, ele está dentro de uma cronologia em que Jesus está entrando aqui, e é a última semana de Jesus na terra, e este caminho que Jesus vai passar aqui será a última vez que Jesus vai passar por aqui, porque daqui ele está indo para Jerusalém, então nunca mais ele tornará a passar por este caminho aqui. É a última vez que Jesus vai transitar este caminho em rumo a Jerusalém. E eu pergunto a cada um de vocês nesta noite, se você tivesse condições de saber que esta noite seria o último culto, o que você faria? Se você tivesse condições de saber que Jesus está passando aqui pela última vez e não passaria mais aqui, em tese, para você entender o que o texto está dizendo, qual seria a sua reação, qual seria a sua atitude, qual seriam as manifestações da sua pessoa em relação da sua consciência, sabendo, Jesus está aqui, vai passar aqui, não passará mais, será a última vez. E eu pergunto para esta igreja, qual seria a atitude de cada um de vocês? Eu penso comigo que assim você não ficaria. Eu penso comigo que desse jeito você não ficaria. Eu penso comigo que você ia incomodar o irmão do lado, ia tirar alguém do sério. Eu penso comigo que você ia provocar um irmão do seu lado, ia deixar ele em desconforto. Por quê? Porque você sabe quem vai passar é Jesus, e só você sabe do que você precisa. Ninguém sabe da necessidade do outro, você sabe da sua. Aí você sabe da sua necessidade e sabe que quem resolve vai passar. Você ficaria como? Qual seria a sua atitude diante de um Jesus que vai passar pela última vez? No teu caminho você tem uma necessidade, o que você faria? E é nesse caminho que Jesus vai passar pela última vez, surge o personagem da história. O protagonista da história, ponto 1, não tem nome. Vejam que o texto chama ele de Bartimeu. E Bartimeu é a junção dos dois termos. Bar, que é a palavra aramaico para filho, Timeu, nome próprio do pai. E o próprio texto interpreta o texto, Bartimeu, filho de Timeu, porque já está dizendo, ele não tem nome, mas ele é filho de Timeu. Então quem está na beira do caminho, ponto 1, não tem nome. E você sabe tanto quanto eu que as pessoas que não têm nome, geralmente ela também não tem endereço. E não tendo endereço, ela também não tem história para contar. Então não é só um problema que ele não tem nome, ele não tem endereço, ele não tem história. Tudo que ele tem é à beira de um caminho onde Jesus vai passar pela última vez. Ele tem uma necessidade, você acha que ele vai ficar quieto? É a última vez que Jesus vai passar por ali, ele não tem nome, não tem endereço, não tem história. Como se não bastasse não ter nome, não ter endereço, não ter história, perceba que ele tem uma deficiência física. A Bíblia diz que ele é cego. Esta deficiência física que ele tem, do fato dele ser cego, lhe priva de muitas coisas. Primeiro que na Jericó antiga ele não poderia morar porque é amaldiçoada. E na Jericó nova ele não pode entrar porque ela está a 2 quilômetros de distância, que lhe gera os 27, que era proibido para o 25 chegar em Jerusalém em tempo de festa. Eu estou na semana da Páscoa. E na semana da Páscoa, qualquer pessoa que tivesse algum defeito físico tinha que ficar a 27 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele está a 27 por 2, ele não pode entrar na Jericó nova. Na Jericó nova ele não poderia colocar o pé, a lei não permitia ele. A velha é amaldiçoada. Se não pode na velha nem na nova, sobrou para ele só a beira de um caminho. Ele está na beira de um caminho, ele é cego, ele não tem nome, não tem história, não tem endereço, e em quinto lugar ainda depende do favor de alguém. Se alguém não condoer-se por ele, não tiver compaixão por ele, não lhe dá aquilo que ele está esmolando à beira do caminho. É uma pessoa que vive na dependência dos favores de alguém. E você sabe tanto quanto eu que por mais que você dependa de alguém, nem sempre a pessoa está sorrindo à toa para beneficiar você quando você precisa.
Então ele tem alguns problemas para solucionar. Primeiro, a questão do nome que ele não tem. E não tendo, não tem endereço. Não tendo, não tem história. Como se não bastasse, ele tem um problema da sua deficiência física, pois é cego. Como se não bastasse, ele está à beira do caminho e depende de terceiros que tenham compaixão dele para dar a ele aquilo que ele precisa à beira daquele caminho. Agora, um homem com 5 problemas como esse, veja só o que ele vai fazer. Ele tem 5 problemas sérios. E diante de 5 problemas, ele escolhe um lugar para ficar. Qual é o lugar que ele escolheu para ficar? À beira de um caminho. Mas não é só à beira de um caminho, ele ficou na saída da cidade. O texto diz: e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, olha onde ele está na saída. Se você quisesse ganhar alguma coisa numa situação como ele estava aqui, o melhor lugar para ficar não é na saída, é na entrada. Porque quem estava vindo das outras cidades, entrando por Jericó, Jericó era uma cidade comercial. Você transita por Jericó, você vê a beirada dos comércios todas abertas e muitas coisas no chão para que você possa comprar e depois voltar para a sua cidade e comercializá-las. Por que o salteador, por que o homem que desceu de Jerusalém caiu na mão dos salteadores? Porque o salteador já sabia que quem passava por ali tinha importância financeira, então saqueava essas pessoas e arrancava os seus bens, porque estava descendo para Jericó para fazer a compra, voltar para Jerusalém, para revender aquilo que comprou na cidade comercial. Então Jericó é uma cidade comercial. Você quer ganhar dinheiro de alguém, fica na entrada, que é quando o povo está indo para comprar. Na saída o povo já gastou dinheiro, na ida não tem mais nada quando voltou. Mas veja como ele vai fazer. Ele está dizendo: eu vou ficar na saída, porque nem que for na saída tem um milagre me esperando. Ele tem 5 problemas, mas ele acredita que nem que for na saída tem um milagre esperando ele lá. Ele não perde a expectativa e a esperança, nem que for na bênção apostólica, nem que for na última oração. Eu acredito que tem um milagre me esperando aqui. É por isso que nós advertimos aos irmãos que quando eles estão naquela semana trabalhando, e ele vem do seu serviço e tem o trânsito e a condução lotada, e ele já vem olhando para o relógio dizendo: mas já é 19h30, já é 20 horas, já é 20 horas e 15 minutos, já é 20 horas e 30 minutos, o culto termina às 21 horas, eu não vou nem para a igreja hoje, porque eu vou chegar na bênção apostólica. Eu quero te animar aqui dizendo: venha, mesmo que for para a bênção apostólica, mesmo que você chegar na porta e você vê o pastor estender a mão e dizer a bênção apostólica, porque na bênção você já recebe 3 bênçãos: o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Porque nem que for na saída, irmão, nem que for na despedida, sempre haverá um milagre de Deus reservado, preparado para entregar aqueles que têm fé e acreditam. Um milagre de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra? Você pode glorificar a Deus? Outro ponto que é interessante ressaltarmos: ele está na saída, assentado junto ao caminho, mendigando. Jesus vai passar no caminho dele. É a última oportunidade que ele tem. Como eu disse, se nós estivéssemos no lugar dele, nós já estaríamos fazendo o que ele começou a fazer. Na mente dele, o tropel da multidão, barulho, ele é cego, mas não é surdo. E a fé vem pelo ouvir. Ele está ouvindo o tropel da multidão. Penso eu que as suas pesquisas quem será que está passando aí? Semana da Páscoa, tem muita gente indo para Jerusalém. Quem será o vulto da vez? Será alguém lá do Sinédrio? Será algum dos maiorais do Sinédrio? Ou será alguém de Roma? Algum imperador importante está passando por aqui? Quem deve estar passando dessa vez para esse tal barulho, desta tão grande multidão, junto com os discípulos, que está no capítulo de número 10, verso 46, tem discípulos, tem Jesus e tem multidão passando. E a mensagem que chega para ele, no versículo 47, é que ouvindo que era Jesus, alguém disse para ele assim: quem está passando aí é Jesus de Nazaré. A mensagem que chegou aos ouvidos do cego é que Jesus de Nazaré estava passando por ali, pelo aquele caminho que ele estava passando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava passando ali. Quem estava passando ali era Jesus de Nazaré.
qual é a informação que chegou aos ouvidos do cego? Quem está passando por aqui é Jesus de Nazaré. Agora veja a reação do cego mediante a informação que chegou aos seus ouvidos. Quando ele ficou sabendo que é Jesus de Nazaré que estava passando, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Alguma informação está errada. Porque a informação que chegou no ouvido dele é: quem está passando é Jesus de Nazaré. Mas quando ele clama, Jesus, filho de Davi, a informação que chegou para ele é que quem está passando é Jesus de Nazaré. Mas ele não clamou Jesus de Nazaré, ele clamou Jesus, filho de Davi. Perceba que ele tem uma informação que chega, mas ele tem um segredo que ele fala. A informação que chegou para ele também é verdadeira, mas ele tem um segredo guardado. Esse é o tipo do cego que tem um segredo guardado, esperando há tantos anos esse segredo ser revelado. Há um segredo guardado no coração dele, não é de hoje. Ele é o tipo do crente que vem à igreja, que ouve a mensagem de 1 hora, de 45 minutos, mas tudo que ele precisa ouvir está numa fala de uma mensagem de 1 hora, de 45 minutos. E quando ele entende que é essa fala, ele agarra a guarda no coração e diz: eu creio, eu acredito, eu creio. Então esse moço, esse cego aqui, irmãos, ele tem um segredo guardado no coração dele há muitos anos. Ele tem um versículo, ele tem uma frase de um texto. Ele só tem a frase de um texto guardado no coração dele há muitos anos. Então quando chegou o dia dele e que alguém disse que é Jesus de Nazaré, ele está dizendo assim: é de Nazaré para vocês que não conhecem a história. É de Nazaré para vocês que não têm conhecimento da história. Como eu tenho conhecimento da história, eu já sei quem ele é. Jesus, filho de Davi. Quando ele diz que Jesus é filho de Davi, ele está entrando na raiz da história de Davi. Ele vai buscar essa história lá em 2 Samuel, capítulo de número 5, e vai trazer a história para dentro do Novo Testamento. Ele vai trazer essa história para cá. Por quê? Por que ele menciona Jesus, filho de Davi? Porque ele está indo lá na raiz da história. Houvera-se um tempo na casa de Israel que Davi assumiu o governo da casa de Israel. A Bíblia diz que Davi foi rei sobre Hebrom por 7 anos e 6 meses. A Bíblia diz que depois de 7 anos e 6 meses de governo sobre Hebrom, toda a casa de Israel se ajuntou, convocou Davi e fez de Davi um rei sobre toda a nação. E Davi assume o trono com a idade de 30 anos e vai governar esta nação por mais 33 anos, totalizando os 40 anos e 6 meses do seu governo. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, que é quando o Davi assumiu o governo com a idade de 30 anos, Davi propôs no seu coração conquistar uma cidade para Deus. Esta cidade deveria ser o lugar onde fosse centralizado as tribos, centralizado o culto e a adoração ao Senhor. Essa cidade seria consagrada ao Senhor nosso Deus. E a cidade que Davi tem em mente, até então dentro do contexto histórico, ela é chamada de Jebus, a cidade dos jebuseus, que depois vai ser transliterada por Jerusalém, que já vem dentro do contexto de Abraão como uma cidade da paz, e ela está diante dos seus olhos para ser conquistada. Então Davi convoca os seus homens, 600 homens de guerra, 300 à sua mão direita, 300 à sua mão esquerda, e eles vão invadir esta cidade e tomar ela como herança ao Senhor, e ela vai ser chamada a cidade de Sião, a cidade de Davi. A Bíblia diz que é quando Davi põe o projeto para funcionar, os jebuseus sabiam que Davi tinha 2 fraquezas fundamentais. Os jebuseus tinham a informação que Davi tinha 2 fraquezas fundamentais. Quais eram as fraquezas de Davi? Davi tinha nojo de cego, Davi tinha nojo de coxo. O homem segundo o coração de Deus tinha nojo de cego e nojo de coxo. A versão diz nojo, a outra versão diz asco. Davi tinha repugnância a cegos e coxos. Os gibeonitas, os jebuseus sabiam disso.
Quando os jebuseus soube que Davi estava vindo, sabe o que eles fizeram? Colocou uma barricada de cego e de coxo na história. Abre a sua Bíblia, confirma comigo, 2 Samuel capítulo 5, veja isso lá. 2 Samuel capítulo 5, versículo 6: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui. Olha os jebuseus dizendo: ele não vai entrar aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Ele sabe que a fraqueza de Davi é essa. Então se a gente colocar uma barricada de cego e de coxo na estrada, quando ele chegar aqui e ver, ele vai dizer: eu não vou entrar não. E a Bíblia diz que Davi não entrou. Davi chamou os seus homens e disse: eu não vou entrar aí, mas se vocês entrarem aí, me façam um favor, passa a espada em todo ceguinho, todo coxo, limpa a estrada, conquista a cidade. Quem fizer isso, eu faço de você o capitão sobre o meu exército. E imediatamente os homens que andavam com Davi eram piores do que Davi, no sentido de audácia, de ousadia, porque ninguém poderia ser do exército de Davi se não fosse na semelhança dele e acima dele. Se fosse frouxo, não daria, tinha que ser um camarada que fosse cabra macho, que fosse para a guerra mesmo. Então, para andar com Davi, ninguém era bom da cabeça não, irmão. Todo mundo lá ia para a guerra e defendia o rei e vencia as suas batalhas. E eles decidiram então ir para o campo, e entrou dentro da cidade, fez a limpeza, arrancou todos os coxos. Veja você o capítulo 5, versículo número 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, porque o 7 na verdade está na frente do 8, no 8 na ordem cronológica. Esta é a cidade de Davi. Veja o verso 8, que é antes do 7. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a minha alma, ou a alma de Davi, aborrece. A outra versão diz: tem asco. A outra versão diz: tem nojo, aborrece. Será cabeça e capitão? Terminou a fala, terminou a história, tem um ponto final. E segue-se então a conclusão do versículo 8 com uma outra história. E qual é a história? Porque se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Nesta casa, nessa versão, na sua talvez esteja cidade, ou então esteja santuário. Aqui não vai entrar nem cego nem coxo. Sabe o que ele mandou fazer? Uma placa, e coloca na entrada da cidade. Então se você entrasse na entrada da cidade, você viu uma placa assim: aqui é proibida a entrada de cego e de coxo. Isso é Davi, o homem segundo o coração de Deus aí. Isso é o Davi que tinha nojo de cego e de coxo. Aí ele conquistou a cidade, os homens dele fez a limpeza, tirou os cegos e os coxos, colocou uma placa na porta da entrada da cidade. Isso é no capítulo 5. Você vai ver que no capítulo 6 ele vai buscar a Arca da Aliança em Kiriat Jearim. Primeira tentativa frustrada, segunda tentativa veio com alegria. Agora ele tem a cidade, ele tem a Arca da Aliança, ele tem uma placa na porta da cidade, ele tem a limpeza dos cegos e dos coxos, e a coisa está indo muito bem, ele está feliz na vida. No capítulo 7 ele chama Natã e diz: sabe uma coisa? Eu vou construir um templo agora para pôr a casa do Senhor aqui, e a gente vai pôr a Arca da Aliança, e aqui vai ser isso, vai ser aquilo. O negócio está bom demais para o meu lado, Deus é comigo, Deus tem me honrado, eu vou fazer tudo isso aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado. E o Natã assinou o documento embaixo verbalmente e foi embora. E Deus vai até a Natã e diz: Natã, você é o que nesse negócio aqui? Eu sou profeta. E profeta fala o que quer ou quando eu mando? Sim, só quando o Senhor manda. Então volta lá, rapaz, eu mandei você confirmar alguma coisa que Davi falou agora lá, que ele vai construir uma casa para mim. Eu não mandei você confirmar, retira a profecia, vai lá, diga para ele que eu gostei do projeto, mas não é ele que vai construir coisinha nenhuma não. Aquele que vai sair dos lombos dele é que vai edificar uma casa ao meu nome, e eu serei glorificado nela. Natã voltou, transmitiu a mensagem para Davi. Davi recebeu a mensagem. Agora ele vai para o levantamento da oferta, os recursos financeiros, para depois transitar isso a Salomão, seu filho, futuramente, como ocorre no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, quando ele vai passar o cajado para Salomão, quando ele diz: meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforce seu homem, o povo é teu, se vira, vai orar e guerreia essas guerras aí. E ele passou para Salomão. Mas aqui no 2 Samuel, ele está tão feliz porque agora ele já tem a arca, ele já tem a maquete do templo, ele já tem a oferta, ele já pôs a placa na porta da cidade, já tirou os cegos e os coxos, ele agora é rei sobre todo Israel. A coisa está indo bem, e um belo dia ele acorda feliz da vida e dá um grito bem alto: gente, existe alguém da casa de Saul que ainda está vivo?
para que eu possa usar de bondade para com ele. Aí lá vem o Ziba, o mensageiro. E Ziba chega perto dele e diz: existe um sim. O nome dele é Mefibosete. Onde ele está? Ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então manda chamar ele, que hoje mesmo nós vamos restituir tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que pertence à geração dele. É hoje o dia da vitória dele. Já vai avisar ele lá. Só que o Davi não sabe. E aqui em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. A última vez que Davi viu Jonatas foi no dia do juramento. No dia que eles se abraçaram e se beijaram, foi a terceira vez que Jonatas deu livramento a Davi, e nunca mais eles se falaram. Nem sabe que esse aqui é um moço que está coxo de ambos os pés, e agora tem um negócio terrível para resolver, porque ele mandou chamar, mas Davi não sabe quem é o moço, nem como é que está o estado físico desse moço. Quando Davi mandou chamar, foram buscar ele lá em Lodebar. Agora imagine vocês, Mefibosete chegando em Jerusalém, e quando ele vai entrando na cidade, ele vê aquela placa escrita: aqui é proibida a entrada de cego e de coxo. Pensa um pouquinho mais comigo, veja um sentinela olhando para ele, diz: ei, pois não, se eu sou Mefibosete, o rei mandou chamar que vai me restituir tudo aquilo que era do meu pai e do meu avô, eu vim aqui buscar minha vitória, minha bênção. Ah, é? Você é o herdeiro? É, então desce do carro para dentro. Não pode não. Por quê? Porque eu sou coxo. Como é que é? De ambos os pés ainda. Você espera um pouquinho que eu vou avisar o rei lá. Ô rei, eu tenho uma notícia boa, outra ruim. Qual que o senhor quer primeiro? Disse a boa. Disse a boa é que o homem que o senhor quer honrar acabou de chegar. E qual é a ruim? Ele é coxo. Como? De ambos os pés. O rei, o senhor precisa tomar uma decisão muito rápida, mas deixa eu refrescar a sua memória. Diz: pode. O senhor lembra que lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de 11 a 13, o Senhor foi ungido na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor passou a posar na sua vida. Se lembra? Você lembra também que no capítulo 17, 1 Samuel, seu pai lhe enviou ao campo de batalha para ver como ia a guerra e trazer notícia do rei e dos seus irmãos? Eu lembro. Lembra que quando você chegou no campo de batalha, um camarada por nome Golias, lá dos filisteus, quase 3 metros de altura, vem gritando se tinha um homem Israel para guerrear contra ele. Ele afrontou o rei, afrontou Israel e afrontou o Deus de Israel. Lembro que você entrou numa batalha que não era sua, porque a afronta, quando ele afrontou o Deus de Israel, te afrontou o Deus que te ungiu na presença dos seus irmãos, e você, cheio do Espírito, assumiu aquela batalha. Eu lembro que quando você foi para esta guerra e você venceu Golias, você deu 2 livramentos para a casa real: primeiro para a cabeça do rei, segundo para a cabeça do príncipe, porque se o rei não vai, o príncipe tinha que ir, e você trouxe livramento para os dois. Eu lembro que você cortou, decepou a cabeça do gigante, voltou e gritou diante do povo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu lembra que naquele dia Jonatas se aproximou de você, tirou o capacete, te deu, tirou a couraça, te deu, tirou o cinto, te deu, tirou a sandália, te deu, tirou a espada, te deu, e te abraçou e beijou e disse: a minha alma se apegou à tua, porque eu lhe devo a minha própria vida. Você lembra que por 3 vezes Saul tentou te matar, e por 3 vezes Jonatas te deu um livramento, e na terceira foi a despedida com um beijo no rosto, um grande abraço. Eu lembro. E lembra que nessa terceira vez que foi realmente a despedida, o Jonatas fez um juramento contigo em nome do Senhor, e o juramento era assim: eu sei que o Senhor será o próximo rei sobre a casa de Israel. Toda a terra sabe que Deus tem entregado um reino, então eu te faço um pedido: no dia que estiveres assentado no trono e governando sobre a casa de Israel, lembra-te de mim, da minha casa, da minha família, e usa de bondade para com alguém da minha casa. Ele disse: eu lembro. Então faça-me um favor, ou o senhor manda quebrar aquela placa que mandou colocar na porta da cidade, ou o senhor vai quebrar um juramento que foi feito em nome do Senhor nosso Deus.
Parece-me ver Davi dizendo: corre na porta da cidade, porque juramento feito em nome do Senhor não pode ser quebrado. Então remova aquela placa lá agora, porque a partir de hoje o coxo e o cego pode entrar na cidade, o coxo e o cego pode entrar na casa, o coxo e o cego pode entrar no templo, o coxo e o cego agora vai ter a mesma liberdade. Irmãos, veja que coisa tremenda, porque mesmo que você não esteja lá na história, literalmente, fisicamente, você está na história dentro do plano da redenção. Por quê? Porque Mefibosete é uma tipologia de Adão no Éden. Quando os nossos pais caíram, nós também caímos com eles. Quando os nossos pais caíram, ficaram coxos, ficaram aleijados, e o aleijume dos nossos pais nos privou de entrar na onde? No Santo dos Santos, no Santíssimo, na cidade do grande Deus, na cidade do grande Rei, na presença do Deus Todo-Poderoso. Existia uma placa na minha vida e na tua vida que não deixava a gente ultrapassar o limite, não deixava a gente ir um pouquinho além. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, assumiu a forma humana e veio nesta terra, permeou a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi lá na cruz do Calvário. Em João 19, versículo 30, ele dá um brado e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele diz está consumado, as nossas placas foram quebradas, aquilo que impedia não impede, a porta fechada se abriu e nós podemos entrar na presença deste Deus e glorificar e exaltar o seu santo nome. Quem recebe a palavra, glorifique ao Senhor. Davi mandou quebrar. Mefibosete entrou. Diz a Bíblia que ele assentou-se à mesa e todos os dias comia pão na mesa do rei. E quem estava na mesa não via o aleijume dele, porque naquela mesa tinha uma toalha que cobria. Quem está desse lado não vê os defeitos de quem está do lado de lá. Quem está lá não vê os defeitos de quem está aqui, porque a graça cobriu. Nunca deixe alguém dizer para você que você não pode adorar. Nunca deixe alguém falar para você que você não pode cultuar, que você não pode dar glória, que você não pode dar aleluia. Sua placa foi quebrada. Se alguém falar que você não pode, já diga logo: vai resolver com quem quebrou minha placa. Quem quebrou minha placa falou que eu posso. Ninguém pode te tirar esse privilégio, ninguém pode tirar esse direito. Jesus é que quebrou a minha placa e a tua placa. E olha que alguns dentre nós não era placa, era um verdadeiro outdoor. O negócio era grande, a nossa vida não era fácil não. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versículo 14, que a cédula da dívida que era contra nós segundo as suas ordenanças, e que de alguma maneira nos era contrária, ele a cravou lá na cruz. Foi Jesus que pregou a minha e a sua placa lá na cruz do Calvário. Quando em João 19 ele dá aquele brado no verso 30 dizendo está consumado, ele usa a expressão do grego tetelestai. Ele está dizendo: eu venci, eu triunfei, eu ganhei, eu quebrei a placa, eu abri a porta que estava fechado. Da mesma maneira que quem tinha uma dívida tinha uma porta, tinha uma placa na porta da sua casa dizendo: aqui tem um devedor e o credor pode chegar a qualquer hora aqui, bater na porta para cobrar. A mesma coisa acontecia quando a dívida era paga, ia na mesma casa onde tinha uma placa dizendo: aqui tem um devedor e o credor pode cobrar. Remove essa placa e coloca outra aqui. A placa que está escrita aqui: a dívida foi paga, ninguém pode cobrar nada. Aqui já está pago essa dívida já foi paga. Eita, existe uma placa dentro de você agora chamada Espírito Santo, e é ele que está dentro de você dizendo: aqui não, aqui a dívida já foi paga. O sangue de Jesus já pagou a tua dívida. Você é livre para adorar a Deus. Aleluia, aleluias, aleluias. Oh,
O que Davi faz lá no 2 Samuel, a narrativa vai sendo transmitida verbalmente dentro da história. Ela vai sendo transmitida. Vai chegar um profeta que vai deixar um negócio no ar. Vai chegar um profeta que vai deixar um texto em aberto. Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu. Você pode observar aqui no texto dele, ele deixou de fora uma frase: ungiu para evangelizar os pobres, para restaurar os contritos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele joga até para a escatologia, o verso 2, 61, verso 2, está lá dentro do campo já escatológico. Quando chega em Lucas capítulo 4, 750 anos mais tarde, quando essa profecia vai se cumprir literalmente em Cristo, é Cristo que se levanta num dia de sábado em Nazaré da Galileia, onde fora criado, tomou o livro da lei da mão do ministro, abriu o lugar para ler. Capítulo 4, verso 18: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para restaurar os contritos de coração. 19, apregoar, veja lá, e da vista. A história da placa, ela sempre foi narrada verbalmente de geração após geração. Tem um camarada cego à beira do caminho que conhece a história, e a única coisa da história que ele tem agora é um versículo: da vista ao cego, 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 da vista ao cego. Ele não tem 66 livros na mão como eu e você tem. Ele tem a frase de um versículo. Ele não é formado, ele não fez o curso básico, ele não fez o médio, o bacharelado, ele não é mestrado, ele não é doutorado, ele não é poliglota, ele não é nada, ele não tem nome, não tem endereço, está na beira do caminho, é cego, não pode entrar na velha, não pode entrar na nova, mas tem um versículo de esperança. Eu estou esperando ele passar. Não dá para falar para ele cala a boca, não dá para falar para ele prega mais baixo, não dá para falar para ele não precisa gritar, não dá para falar para ele para que tanto glória, não dá para falar para ele para que tanto aleluia, não dá para falar para ele para que erguer a mão, levantar, não dá para calar alguém que tem um versículo dentro do coração, não dá para calar alguém que tem uma mensagem dentro do coração, e quando ela chega, ele grita: é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez. É cego, mas não é surdo. A fé, vem pelo ouvido. Quem está passando aí? Jesus de Nazaré. Como? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é para os fracos, os fortes é o filho de Davi. Tem placas sendo quebradas aqui nesta noite. Tem placas sendo quebradas aqui nesta noite. Eu não quero saber o nome dela e nem o tamanho dela. O Jesus da cruz do Calvário continua quebrando. Tem placas sendo rompidas aqui. Tem placas sendo quebradas. Deus está abrindo porta aqui nessa noite. Entra por ela dando glória misturado com aleluia. É tua, agarra, pega, você veio buscar. Então receba, nem que for na saída. Tem milagre te esperando aqui nessa noite.
aleluias. Me dá sura e me canto. Ah, Jesus, oh glória, oh glória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é uma riqueza no Antigo Testamento, porque é nada mais nada menos que o sentimento doloroso pela miséria de alguém. Ele está dizendo misericórdia, ele está olhando para lá, ele está indo lá na raiz da história. Jesus, vírgula, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira tentativa. De imediato a turma do fica quieto, a turma do para que tanto barulho, a turma do para que esse glória a Deus tão alto, a turma do para que falar tantas línguas estranhas. Todo lugar tem, irmão, todo lugar tem. Só tem uma coisa, só quem sabe da minha dor sou eu. Eu não quero nem saber quem está do meu lado se está gostando, irmão. Eu não vim aqui para alguém gostar, eu vim para cultuar. Urabacanto, canto. Eu vim profetizar nesse altar nesta noite que Jesus, filho de Davi, vai parar para você e vai operar um milagre na tua história. No meio da turma que manda ele calar, no meio da turma que diz para que gritar, no meio da turma que diz para que esse barulho todo, no meio dessa turma toda, desse barulho todo, ele levanta mais a voz, ele vai acima do limite dele próprio, ele grita mais alto do que ele já estava gritando, só que agora ele engole uma frase. Ele não diz mais assim, Jesus. Agora ele só diz assim, ó, filho de Davi. Na primeira, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na segunda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz na segunda, só filho de Davi, veja, verso 49, Jesus parou. Irmãos, quando Jesus começou o ministério dele, Jesus começou em Marcos capítulo 1, verso 14 a 20. Quando Jesus iniciou seu ministério público, ele começou em Marcos 1, verso 14 a 20. Ele foi às regiões marítimas da Galileia e chamou após si seus primeiros discípulos. Ele formou ao seu redor 12 homens. Durante 1 ano e 6 meses, 18 meses de estudo, de discipulado aos pés de Jesus, antes de ser enviados como apóstolos. Nenhum dos 12 em 1 ano e 6 meses chamou Jesus de filho de Davi. Anda com o Messias e não sabe que ele é o Messias. Anda com o filho de Davi e não sabe que ele é filho. Agora você quer ver um mistério na Bíblia? Você já viu como começa Mateus capítulo 1, versículo 1? Já deu uma olhadinha na genealogia de Jesus pelo ponto de vista de Mateus? Mateus capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não tem alguma coisa errada? Abraão não veio primeiro? Por que ele está colocando Davi primeiro, depois Abraão? Está certo o cego. Ele não clama Jesus, filho de Abraão. E se ele clamar Jesus, filho de Abraão, Abraão está dentro do Pentateuco, está dentro da lei. Ele não tem nenhum milagre. Se ele falar Jesus, filho de Davi, está fora da lei, dentro de um tempo que a placa foi quebrada. Ele diz, opa, Jesus, filho de Davi. Transliterando, Jesus, filho daquele que mandou quebrar a placa. Jesus parou, mandou chamar. Quem vai chamar diz assim, calma,
Tenha bom ânimo, não temas, Ele te chama. Ele se apresentou diante de Cristo e Cristo faz a pergunta: que queres que eu te faça? Observe que quando ele foi ter com Jesus, ele já jogou a capa longe. Ele tem tanta certeza que a placa vai ser quebrada que ele não precisa mais de capa. Foi embora, a capinha dele foi embora. Diante de Jesus a pergunta é: que queres que eu te faça? Linguagem do texto: que eu tenha vista. Linguagem da história: quebra minha placa. O que você precisa? Quebra a minha placa. Se o Senhor me der dinheiro, eu vou continuar na beira do caminho, sem nome, sem endereço, sem história, mendigando e cego. Mas se o Senhor quebrar minha placa, primeiro, eu saio daqui. Segundo, eu consigo entrar em Jericó Nova. Terceiro, eu posso ir até em Jerusalém. Quarto, eu posso adorar dentro do templo. Então eu prefiro que o Senhor quebre a minha placa. Dá para quebrar? Sabe o que Jesus falou para ele? Coloca aí o versículo 52, fechamos aqui. Olha esse versículo agora e tenta entender a fala no tempo do texto. Marcos 10, 52. E Jesus lhe disse: vai. Igreja, me ajude a pregar. Me dá uma ênfase aí no vai, tá bom? Me ajuda aí, vamos lá? E Jesus lhe disse: vai. E Jesus lhe disse: vai. Vamos perguntar para o texto se ele foi. Pai, a tua fé te salvou. Aí diz: e logo viu e seguiu. Qual é a ordem para ele? Qual é a ordem para ele? Mas quando a placa dele foi quebrada, ele disse: é ruim. É ruim. Estou esperando a minha vida toda. Eu só tenho um versículo guardado aqui. Aí o Senhor passa aqui, esse versículo se cumpre na minha vida. Eu vou nada. A partir de hoje sou teu discípulo, eu vou te seguir. Não adianta, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Oh, coisa boa é quando Jesus quebra a placa e a gente decide ficar com ele. Eu não quero só a placa quebrada, eu também quero aquele que quebrou a placa. Eu vou te seguir, eu vou te seguir. Jesus saiu caminhando e lá vai o cego que não é mais cego caminhando no encalço de Jesus. Agora, para onde Jesus foi? Jesus está indo para Jerusalém. Para Jesus ir para Jerusalém, vai ter que passar pela Jericó Nova. Quando Jesus passou pela Jericó Nova, o cego está entrando dentro da Jericó Nova. Penso eu que alguém está dizendo: rapaz, tu não pode entrar aqui não. Não podia. Ele aí, ó, acabou de quebrar minha placa. Resolve com ele. Estou entrando. Jesus chegou em Jerusalém e o cego que não é mais cego chegou também. Penso eu, a turma de Jerusalém dizendo: rapaz, você não pode entrar aqui, rapaz. A lei não deixa, rapaz. Se a lei não deixava, eu não sei. Eu sei que o cara chamado Graça aí na frente quebrou minha placa e agora eu posso entrar aqui. Jesus entrou em Jerusalém no dia 14 do mês de Abib, que é o mesmo mês de Nissan, que é o dia da separação. No dia 10, que é sexta-feira, que é o dia do Cordeiro ser imolado, é o dia da sua crucificação. De quinta para sexta, das 2 até as 8 da manhã, Jesus está num processo de julgamento na mão de Anás, de Anás para Caifás, de Caifás para Anás, de Anás para Caifás, de Caifás para Anás, de Anás para Herodes, de Herodes para Pilatos, Pilatos para Herodes, de Herodes para Anás, de Anás para Caifás. 8 horas da manhã acabou o processo de julgamento. Sabe quem estava lá? Quando Jesus saiu da casa do sumo sacerdote no pátio, e que Pedro pela terceira vez está dizendo: eu não sei. Sabe quem estava lá? Às 9 horas da manhã, quando Cristo está sendo crucificado, e ele havia dito: quando eu for disperso, quando o pastor for ferido, as ovelhas vão ser dispersas, nenhum de vocês vai estar comigo. E naquela hora que ninguém estava com ele, sabe quem estava lá? Ao meio-dia, quando a natureza declarou que aquele que está na cruz do meio é o Filho de Deus, é santo e inocente, o sol se escondeu, o dia virou noite. Sabe quem estava lá? Às 15 horas, quando ele deu o brado e disse: eu entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Pai, está consumado. Sabe quem estava lá para dar um brado e disse: eita, ele quebrou uma placa lá atrás e agora está quebrando mais uma. Ó glória, ó glória, ó glória.
Jesus quebrou a minha, tua placa. Você tem liberdade de culto e de expressão. Quem ainda trouxe uma adoração sincera e verdadeira, entregue para Jesus agora e agradeça a Ele, porque as suas placas foram quebradas. Estamos de pé na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus.